que o governo apresenta como obras vinculadas à Copa, então acho que é importante a gente incluir todas as obras que estão vinculadas aí, e aí todas as remoções implicadas. Então, na Tronco, né, a gente tem 1.800 famílias, numa estimativa que vinha, pelo menos até 2009, era esse o número estimado, né, sendo que o número de unidades é menor, mas o número de unidades territoriais, mas o número de famílias é esse, porque muitas vezes tem mais de uma família no mesmo, vamos dizer assim, imóvel. A gente tem então a DIC, né, que está na área do aeroporto, a Nazaré, tem o Chocolatão, a DIC, Nazaré e Chocolatão estão incluídos no PAC Moradia, né? Tem a rodovia do Parque, que está sendo incluída também, que implica aproximadamente 600 famílias. Tem o Plano Integrado Socioambiental, que já executou uma parte dessas remoções, né, na área do Cristal, mas tem ainda famílias que ainda estão no processo de reassentamento, né. Esse processo do Cristal, de certa forma, ele serve de modelo um pouco do que as pessoas estão vendo em relação ao que pode acontecer com elas, em função de todos os problemas que ocorreram ali com o reassentamento dessas famílias, as promessas que foram feitas e não cumpridas, e no fim as pessoas chegando em situação de desespero e aí acabando por aceitar qualquer coisa. Então a gente tem, se a gente for olhar todo o conjunto, a gente tem 10.000 famílias, praticamente aí, 9.000 famílias implicadas nos processos diretamente ligados à questão da Copa, conforme o governo apresenta. E a gente tem mais um conjunto não determinado de famílias, mas a gente tem 54 mil inscritos e a gente tem uma previsão de que desses 54 mil inscritos, pelo menos umas 20 mil unidades habitacionais vão ficar na Restinga. Não se sabe o número exato quantas vão ficar na região Nordeste, na Lomba do Pinheiro, né, mas talvez isso chegue a 30, 35 mil unidades, o que significa que a gente tem uma mobilização de população aí entre 100 e 150 mil pessoas na cidade. Todos esses reassentamentos que se pretendem fazer em áreas como Restinga, Lomba e Nordeste vão para áreas onde os serviços e os equipamentos já estão esgotados, né, onde seriam necessários novos investimentos em todos os sentidos. Seria necessário construir toda uma infraestrutura urbana adicional para dar conta de todo esse reassentamento da população, ao mesmo tempo em que determinados setores imobiliários na cidade vão receber essas áreas, de certa forma, como um benefício, né? Tendo excluído a população mais pobre da cidade. Tem três grandes questões para ser importante batalhar em Porto Alegre, porque mudam a cidade. Uma é tu fortalecer uma estrutura de planejamento, fortalecer um corpo técnico com um mínimo de isenção, qualificado, né? Não dá para a gente pensar uma estrutura do poder público que o único funcionário público bem pago é o funcionário da Secretaria da Fazenda. Como é a nossa estrutura pública? O único funcionário bem pago é o da Secretaria da Fazenda. Nós temos que ter funcionários bem pagos na Secretaria do Planejamento Urbano, por exemplo. Então, fortalecer, ter gente que, por exemplo, nesse momento, possa fazer um contrapeso ao poder político. Não é criar uma tecnocracia, mas que dialogue com a população, que tenha alguma coisa a dizer, que possa nos orientar e lançar questões problemas. Segunda questão é a do transporte mesmo. Transporte coletivo muda na cidade. A solução é transporte coletivo de qualidade. Não é transporte coletivo é coisa para pobre. Não. Sabe? Transporte coletivo é coisa para cidadão, seja ele de grupo social for. Com ar-condicionado, não faça barulho, etc. E nós podemos melhorar muito o transporte coletivo, independente do metrô, ônibus, o trem-zurdo. Então, na hora do trem-zurdo tem um vagãozinho um pouquinho melhor, mais frequência, etc. Então, se tem tanto dinheiro para isso tudo, será que não dá para a gente disputar um dinheirinho para essas coisas que a gente sabe que vão mudar a cidade? E a outra questão que eu acho que é estratégica é a questão do saneamento.
Quer dizer, vocês viram a lista que o Sérgio apresentou, como o saneamento era curtinho ali. Bom, uma coisa que certamente muda Porto Alegre é a gente não ter o Guaíba produzido. Muda. Pensando na cidade como um todo. Muda. Então será que vai passar o tal do cavalo de cigarro e a turma do saneamento não vai sobrar nadinha? Nós vamos continuar depois da Copa com um pirizinho na mão, batalhando dinheiro para dizer, vamos ver se despolui, etc. Vamos se bota esgoto na cidade. Aí vai o cara lá, a mídia, vai dizer, esgoto não dá voto, o pessoal não enterra cano, e começa tudo de novo. Nenhum cidadão de Porto Alegre pode ser prejudicado pela Copa. Não é a tal oportunidade. Como é que o pobre vai ser deslocado, vai morar pior na periferia? Não, ele tem que morar melhor. Ele tem que morar melhor se é uma oportunidade, se é alguma coisa que veio para... Do ponto de vista da população, das classes populares, particularmente das pessoas que sofrem mais com essas condições de brutalidade, desigualdade na cidade. O que tem de desafiador? É tentar intervir, tá, para que, no meio dessas ações assim, que não estão ao nosso alcance, bom, o Sérgio falou aqui, importância econômica dessas operações, pelo poder das organizações envolvidas nisso, por poder político, poder junto ao imaginário da população, pela organização desses setores, são muito mais organizados do que às vezes os setores populares, lutar por algumas coisas, tentar intervir, e para isso, infelizmente, a população, a sociedade, estou falando dos setores, enfim, populares, é uma grande debilidade de organização, uma grande dificuldade de encontrar pontos em comum. A organização social, em vista das lutas urbanas, é algo complexo, absolutamente desafiador. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que se faz. Então, uma das coisas que seria interessante sobrar dessa Copa do Mundo é um salto de organização social. Compreender isso. Compreender, até eu trouxe uma frase aqui do sujeito que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o meu ativismo de militante está interessado na constelação de fatos e situações necessárias para que coisas boas possam ocorrer. Eu acho que, independente dos interesses paroquiais de cada um, da vontade de se afirmar politicamente, dizer que é mais radical, mais isso, mais aquilo, tem que procurar essa constelação de fatos que possam produzir coisas boas.